Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Patrícia Cobb, professora de Direito Administrativo, e estamos dando início agora à correção das nossas questões referentes ao módulo 1, onde nós tratamos sobre a parte de organização administrativa e também sobre os atos administrativos. Eu vou compartilhar com vocês aqui as questões para a gente poder dar início, então, a essa correção e revisão. Combinado? Vou abrir aqui para vocês, só um minutinho. Vamos lá, então, coloquei a capa, né? Curso intensivo de resolução de questões para você que está se preparando para fazer a prova, então, da Polícia Federal que está se aproximando. Esse, então, é o nosso primeiro módulo. E dentro desse primeiro módulo, eu coloquei aula 1 para ficar mais fácil a sua organização, e nós vamos ter a questão dizendo o seguinte, que a centralização política horizontal, ela consiste no quê? Na distribuição de competências entre a União, os estados e os municípios, propiciando uma melhoria da qualidade dos serviços públicos e assegurando o controle e também a fiscalização por parte dos cidadãos. E aí, o que a gente pode trabalhar dentro de organização administrativa? Primeiro, a palavra descentralização. O que eu quero que você leve para a prova que é muito importante? A descentralização, ela é uma distribuição externa. Anota aí, distribuição externa, que é uma distribuição feita para uma outra pessoa. Dentro dos manuais do direito administrativo, nos livros de direito administrativo, o que nós vamos encontrar? Que essa descentralização, ela pode ser uma descentralização administrativa ou pode ser uma descentralização política. Segura essa informação, porque a descentralização administrativa, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho na próxima questão. Mas eu quero falar da descentralização política. Nos manuais, o que nós vamos encontrar? Que a descentralização política é tradicionalmente a descentralização dessas competências que nós vamos encontrar na Constituição Federal. Quando você abre a Constituição, está lá, compete à União, compete aos estados, compete aos municípios. Agora, aprofundando um pouco mais, porque foi exatamente isso que a nossa banca fez, nós vamos entender que dentro de uma estrutura mais teórica ainda, que remota lá aquela parte de organização do próprio Estado, a descentralização política que eu acabei de mencionar, ela se encaixa em uma descentralização política vertical, onde eu tenho a Constituição fazendo essa distribuição, ou melhor, essa estruturação das competências entre os entes da federação, tá? Quando você trabalha com uma descentralização política horizontal, é possível pensar naquela distribuição dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Tá certo? Nos manuais de direito administrativo, só descentralização política, mas a nossa banca quis um pouquinho mais além. Por isso, a questão está o quê? Errada. No lugar de descentralização política horizontal, deveria estar ali descentralização política o quê? Vertical. Isso já foi cobrado em prova anterior da CESP, em bastante tempo, salvo engano, 2014, que eles trabalharam com esse tema, mas fica aí a informação para você. Foi essa a questão de número 1. Bora continuar nossa conversa. Agora a questão de número 2. A questão de número 2, ela fala sobre os conceitos de administração pública. Dentro dos conceitos de administração pública, nós temos ali o conceito subjetivo. Acompanhe então a leitura. Sobre o aspecto subjetivo da administração pública estatal, o Ministério Público, como instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, integra a administração pública indireta. E aí o que acontece? Você tem que grifar palavras-chave do direito quando você vai fazer uma questão dessa banca. Grifaria subjetivo e grifaria também o quê? Administração indireta. Vamos lá para a revisão e explicação. Quando eu tenho
A administração pública, no sentido formal, subjetivo ou orgânico, eu quero saber quem é a administração. Eu quero saber quem é a administração. E a administração, ela é formada pelas pessoas jurídicas, que ao longo das nossas aulas nós vamos comentar, eu vou te mostrar tudo isso, tá? A gente vai fazendo um passo a passo. Eu vou colocando um conceito, depois eu aumento, depois eu vou aprofundando. Combinado? Então, eu tenho as pessoas jurídicas, que podem ser as pessoas jurídicas da administração direta e da indireta. Nós vamos ter os chamados órgãos públicos, já fica a dica. Pensa no corpo humano. Você é uma pessoa e dentro de você nós temos o quê? Os vários órgãos. Então, o órgão público, pensando nessa representação, porque dá certo, pode levar para a prova, é uma divisão interna na pessoa, que não tem personalidade jurídica própria. Então, eu tenho as pessoas jurídicas da direta e da indireta, tenho os órgãos e tem o quê? As pessoas. Você, em breve, você será um agente público. Então, no conceito formal, subjetivo ou orgânico, a administração pública é o conjunto das pessoas jurídicas, dos órgãos e dos agentes públicos que exercem a função administrativa. Por sua vez, quando eu tenho o sentido que é material, objetivo ou funcional, olha só, eu quero falar da função, eu quero falar da atividade que é em si desempenhada. É a atividade administrativa que é exercida. E aí, o que que eu posso dar como exemplo? Atividades de fomento, que é o incentivo, atividades empenhadas pela prestação de serviços públicos, como energia, telefonia, transporte público, educação, saúde, entre outros, e também o exercício do chamado poder de polícia. Então, quando eu quero focar na atividade administrativa, é o sentido material, subjetivo, funcional. Quando eu quero falar de quem é a administração, é no sentido formal, subjetivo ou orgânico, para te ajudar na hora da prova. Subjetivo, lembra de sujeito da pessoa. Orgânico, lembra de órgão. Já no funcional, lembra de função. Então, a CESP, ela gosta muito de trabalhar com isso. Fique atento na questão. Eu trouxe aí embaixo, ó, você está vendo aí na sua tela, uma questão recente, né, do ano passado, de 2024 agora, onde ela falou assim, que a administração pública no sentido subjetivo, opa, subjetivo é sujeito. Quem exerce? Pessoa jurídica, órgãos e agentes. Designa a natureza da atividade? Não, errada essa frase. Primeira observação. Agora, para você resolver essa questão, vamos relembrar da figura do Ministério Público. O Ministério Público, ele não pertence ao Poder Executivo, ele não pertence ao Poder Legislativo, muito menos ao Poder Judiciário. Ele é, então, uma instituição prevista na nossa Constituição, está lá no artigo 127 que eu trouxe para você. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem ali a função, né, incumbindo-lhe a defesa de ordem pública, regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. Você que está se preparando para uma prova, para um concurso que é da polícia, o Ministério Público a todo momento aparece dentro das suas disciplinas, tá certo? Vamos continuar. Então, quando eu volto justamente na frase de da questão de número 2, esse item, ele está errado. Por quê? Vamos dar duas justificativas. Primeiro, se eu trabalho com sentido subjetivo e eu estou pensando ali no Ministério Público, o Ministério Público ele não se encaixa enquanto administração pública indireta. Vamos aprofundar? Dentro das pessoas jurídicas, eu te falei, agora há pouquinho, administração direta e administração indireta. Foi, professora? Então, quem faz parte da administração pública indireta, principalmente? Guarda. Tem que guardar. Tem que chegar no dia da sua prova com isso na cabeça. Principalmente, autarquias, fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. E eu tenho certeza que o Ministério Público não se encaixa em uma dessas hipóteses.
Então, se falar de sentido subjetivo e falar que Ministério Público está dentro da administração pública indireta, errado. Além disso, alguns autores falam que nem é possível falar que o Ministério Público estaria ligado à administração, porque ele é uma instituição distinta, ele é uma instituição própria, com previsão na Constituição que não integra a estrutura da administração pública. Então, frase de número 2, o gabarito, o item, ele está o quê? Errado. Então, olha o que a gente já falou até agora. Já falamos de descentralização política, uma delas. Já falamos sobre os conceitos distintos de administração pública que a nossa banca acaba cobrando com frequência. E aí trabalhamos agora com esses aspectos relativos ao Ministério Público. Vamos continuar mais uma questão. Lembrando que esse é um curso de revisão, é um curso intensivo de resolução de questões, por isso que é muito importante que você faça as questões antes de assistir essa nossa aula, tá? Vai dividindo. Cada dia você faz uma, duas, três, quatro questões. Divide aí a sua semana para você ter um proveito muito maior. Olha a dica que eu vou te dar, a dica de ouro. Quando você estiver estudando, se tiver fácil demais, não está fluindo. Quando você se prepara para você entender o conteúdo e esse conteúdo ficar armazenado aqui atrás, para na hora da prova você acionar, tem que se esforçar. Você tem que puxar lá de trás. Por isso que eu peço, faça os exercícios antes de assistir a minha aula. Bora para a questão de número 3? Vamos lá, professora, respira e vem comigo. Acerca da organização e do controle da administração, dos poderes administrativos e de modalidades de licitação, julgue o item subsecutivo. A criação de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que a gente acabou de anotar aí no caderno, se consubstancia por meio da descentralização, de forma que tais entes pertencem à administração pública indireta e têm personalidade jurídica de direito público. Vamos lá? Porque essa questão, para você marcar se o item está certo ou errado, você precisa dividir essa frase em 3 partes. Quais são essas partes? Isso é técnica de resolução de questão da CESP. CESP, SEBRASP, né? A criação de autarquias, fundações, empresas, sociedades de economia mista se consubstancia por meio da descentralização. Faz um traço e a primeira parte. Segunda parte. De forma que tais entes pertencem à administração pública indireta. Corta aí que é a segunda parte. E a última parte fala que tem personalidade jurídica de direito público. E aí? Vamos trabalhar então. Na questão de número 1, nós conversamos exatamente sobre a chamada descentralização administrativa e a descentralização política especificamente. Falei da descentralização política, que é justamente aquela feita pela Constituição, e nós identificamos que a banca considera ali incorreto falar que a distribuição de competências feita pela Constituição entre os entes federativos seria uma forma de descentralização política horizontal. E aí a gente buscou, dentro da doutrina, dentro de uma teoria mais aprofundada, a ideia de que seria uma descentralização política vertical, da Constituição para os entes federativos. Foi no item 1, na questão de número 1. Só que essa questão agora, ela trata justamente da descentralização administrativa. E a descentralização administrativa, ela vai ser subdividida. Sempre descentralização é uma distribuição. E aí nós temos a doutrina citando a chamada descentralização, que está aí na sua tela, letra A, territorial ou geográfica. Essa descentralização territorial ou geográfica nada mais é do que aquela que acontece quando eu tenho uma entidade local delimitada geograficamente, a descentralização administrativa geográfica, delimitada geograficamente e que vai ter personalidade jurídica do direito público conforme a doutrina. Seria a ideia da União criando territórios federais. Olha como é que é fácil. Descentralização territorial ou geográfica. Entidade local delimitada geograficamente, criação de territórios. Mas essa forma não é a mais importante para a gente. A gente precisa mesmo
É dessas duas, elas têm que estar aí, ó, grudadas na sua cabeça. A descentralização por serviço funcional ou técnica, termos utilizados pela doutrina da Maria Silvia, ou também a outorga, como outros autores preferem, ou também a descentralização legal, que acontece por lei. É justamente aquela que eu tenho quando a administração pública direta, e aí vamos trabalhar. Quem é a administração pública direta? União, estados, municípios e o Distrito Federal. Os entes federativos, eles compõem, eles integram aquela que é chamada de administração pública direta. A administração direta, eu te falei agora há pouquinho, né? Quais são as quatro principais? Ah, professor, eu já lembro, né? É autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza. Não esquece, vamos aprofundar, que nós temos os consórcios públicos. E se o consórcio público ele adotar a personalidade jurídica de direito público, ele também vai estar na administração pública indireta. Tá lá no material, junto com as questões que eu preparei para você. Então, quando a administração direta ela vai criar a administração indireta, ela está transferindo para a administração pública indireta o exercício de uma atribuição, de uma competência. Então, nós temos essa descentralização por serviço. Adotamos, então, o princípio da especialidade. Por quê? Porque cada entidade de administração pública indireta tem uma especialidade. Correios, Petrobras, INSS, universidades federais, cada um com sua atuação. E ainda a ideia, o princípio da reserva legal. Então, o princípio da especialidade, o princípio da reserva legal, tá tudo junto ali na letra B. E por que reserva legal? Porque tem que ter lei. Tem que ter lei. Se não tiver lei, não vai ter essa forma de descentralização. A Constituição fala, eu vou mostrar para você em breve, que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição das demais. Por isso, é matéria de lei. Existe uma divergência na doutrina se nessa forma eu estaria transferindo a titularidade ou somente a execução. A maioria predomina o entendimento que transfere-se a titularidade também. Transfere a execução, todo mundo concorda. Agora, se transfere ou não a titularidade, existe divergência, mas a maior parte da doutrina concorda que sim. Temos ainda uma importante, desculpa, expressão para você guardar. Então, quando você está lá no seu material fazendo administração direta, indireta, a relação entre elas é uma relação de vinculação. É errado, presta atenção, é errado falar que existe hierarquia entre administração direta e indireta. Entre administração direta e indireta, olha para a tela do seu computador aí um minutinho. Existe uma vinculação. Elas estão vinculadas. Essa lei é o vínculo. Elas estão vinculadas. Não existe hierarquia, não existe subordinação. Existe uma vinculação. Não, professora, falando tantas vezes isso, pra você não esquecer nunca mais na sua vida. Ou melhor, só até a prova. Aí você vai passar, depois você pode esquecer isso, não tem problema não. Mas quando eu tenho essa relação de vinculação, e esse vínculo sendo existente, ele vai possibilitar, sim, um controle. A administração direta pode controlar a indireta. Só que não é um controle decorrente de hierarquia, é um controle decorrente da vinculação. E aí, para o direito administrativo, vamos usar expressões como controle finalístico, para ver se essa entidade aqui está cumprindo com as suas finalidades, ou também chamado de tutela. O que é a tutela? É o controle que a direta exerce sobre a administração pública indireta. Ah, professora, é a mesma coisa que a autotutela? Não, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Não é a mesma coisa que a autotutela. Abre parênteses. A autotutela é quando a própria administração controla os seus próprios atos. Fica até feio falar, né? Própria, mas é para dar ideia. A autotutela é quando a própria administração controla os seus próprios atos. Quando a direta está controlando a indireta, tutela ou controle finalístico. Ou no âmbito federal ainda, controle ministerial. Essa que é a ideia que nós vamos encontrar. Foi a letra B.
Letra C, que é a descentralização por colaboração ou delegação, a delegação de serviços públicos. Essa outra forma só transfere a execução, só transfere a execução. E não cria nada, não cria ninguém. Eu estou a administração descentralizando para uma pessoa que já existe, a pessoa já existente. E aí o vínculo é através de um contrato, contrato de concessão, contrato de permissão de serviços públicos ou uma autorização, como alguns autores também inserem. Então, fazendo a leitura por meio de contrato, concessão ou permissão, ou ato, se transfere a execução de determinado serviço público a uma pessoa que já existe. Então, agora, se na questão 1 falei de descentralização política, na questão de número 3, a gente está falando de descentralização administrativa, que pode ser a geográfico-territorial, que pode ser por serviço funcional ou técnica e que pode ser por colaboração, também chamada de delegação. Alguns autores, eles vão falar que quando ocorre a descentralização para as estatais, as empresas públicas, sociedades de economia mista, seria apenas a transferência ali de uma execução. Mas como eu coloquei assim, existe essa divergência, tá? E aí o 37 que eu mencionei da reserva legal. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. A autarquia, a lei cria e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. 37, inciso 19, guarda no fundo do seu coração, do lado lá com o direito penal, que vocês amam de paixão, coloca o 3719 ali do mesmo ladinho, do mesmo cantinho e leva isso para a prova. Porque tem questão que vai falar que a lei cria a empresa pública. Errado. A lei não cria a empresa pública, a lei autoriza a instituição de uma empresa pública. Voltando então para a gente resolver e fechar esse primeiro bloco, como eu falei com vocês, vai ser em torno de 20 minutos cada um deles para você conseguir assistir aos poucos. A criação de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista se consubstancia por meio da descentralização. Tá certo até aqui? De forma que tais entes pertencem à administração indireta. Tá certo até aqui também. O final tá errado. O item tá errado por causa do final. Porque tem personalidade jurídica de direito público. Errado. Guarda, anota. Quando a lei cria, é direito público. Quando a lei autoriza, é pessoa jurídica de direito privado. Repetindo, quando a lei cria, é direito público. Quando a lei autoriza, é direito privado. E aí, antes de você passar para o próximo vídeo, faz um esqueminha aí e coloca autarquia, lei cria, direito público. As outras você coloca embaixo, começa colocando a fundação para mim, por favor, põe ali, ó. Fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, a lei autoriza, pessoa jurídica de direito privado. Segura essa informação, porque na próxima aula a gente vai aprofundar, porque tem muita coisa para comentar, tá certo? Vou só parar aqui o vídeo para não ficar muito grande.